Em cada canto das nossas vidas modernas, desde os smartphones nos nossos bolsos até aos assistentes virtuais nas nossas casas, a inteligência artificial enraizou-se profundamente. A sua presença é tanto um testemunho da ingenuidade humana, como um prenúncio de um caos potencial. No limiar de revoluções tecnológicas, o espectro da IA paira sobre nós, colocando questões urgentes sobre controlo, segurança e a própria essência da soberania humana sobre as ferramentas que criamos. A inteligência artificial começou como um mero conceito, um fantasma na máquina, evoluindo rapidamente de algoritmos teóricos para sistemas capazes de aprender e adaptar-se. Marcos como o Deep Blue da IBM, a derrotar um grande mestre de xadrez, e o desenvolvimento de redes neurais pontuaram a marcha implacável da IA. Hoje, a tecnologia de IA não é apenas uma ferramenta, mas uma influência crescente no nosso tecido social. Desde sugerir as rotas mais rápidas nas nossas deslocações a gerir os sistemas de segurança das nossas casas, a IA torna a vida ostensivamente mais fácil. No entanto, esta conveniência pode ter um preço alto à nossa autonomia. Quanto mais dependemos da IA, mais arriscamos ceder o controle sobre as nossas escolhas e estilos de vida, potencialmente levando a uma dependência que pode ser difícil de reverter. A noção de máquinas a tomar decisões autônomas era outrora ficção científica, agora é uma realidade iminente. À medida que os sistemas de IA realizam tarefas que vão desde negociar ações a diagnosticar doenças, a sua capacidade de aprender com vastas quantidades de dados pode levá-los a tomar decisões que não estão alinhadas com as necessidades ou ética humanas. Esta autonomia pode levar a resultados imprevisíveis. IA e ética. O dilema moral. A integração da IA em áreas sensíveis como a saúde e a justiça criminal levanta questões éticas profundas. Quem é responsável quando uma IA toma uma decisão que altera a vida? O imperativo de diretrizes éticas rigorosas é claro, mas o caminho para implementar e impor essas regras permanece repleto de desafios. O impacto econômico da IA. O impacto da IA nos mercados de trabalho é duplo. Cria oportunidades para novos tipos de empregos, ao mesmo tempo que torna outros obsoletos. Esta mudança pode ampliar o fosso entre as classes econômicas, catalisando maiores divisões sociais. Abordar estas mudanças requer políticas econômicas proativas para mitigar os impactos adversos. IA na guerra. Uma nova era de combate. A militarização da tecnologia de IA representa um dos maiores riscos. Drones autônomos e sistemas de vigilância impulsionados por IA são apenas o começo. O potencial para armas controladas por IA tomarem decisões de vida ou morte sem intervenção humana é uma perspectiva arrepiante que pode mudar fundamentalmente a natureza da guerra. À medida que os sistemas de IA se integram mais nas nossas vidas, a quantidade de dados pessoais que eles lidam aumenta. Isto levanta preocupações significativas sobre a privacidade, particularmente à medida que a IA se torna melhor a prever e influenciar os nossos comportamentos. O equilíbrio entre os benefícios tecnológicos e os direitos de privacidade é delicado e crucial. Regulamentar a IA, a necessidade de padrões globais. O rápido desenvolvimento das tecnologias de IA ultrapassou o estabelecimento das estruturas regulatórias necessárias. As políticas nacionais variam amplamente e há uma necessidade urgente de padrões globais para gerir o desenvolvimento e a implementação de sistemas de IA de forma responsável. A singularidade,
ponto sem retorno. O conceito da singularidade tecnológica, quando a IA ultrapassa a inteligência humana e se torna capaz de autoaperfeiçoamento a uma taxa exponencial, coloca um potencial ponto de viragem. As implicações de atingir a singularidade podem ser profundas, remodelando o nosso mundo de maneiras que ainda não conseguimos compreender totalmente. IA e identidade humana. O que nos torna humanos? À medida que a IA começa a desafiar os limites da criatividade, emoção e intelecto, qualidades que antes se pensava serem exclusivamente humanas, surge a questão: o que realmente nos torna humanos? Esta questão existencial não só molda a nossa abordagem à IA, como também impacta a nossa compreensão de nós próprios como espécie. Conclusão: navegando o futuro com a IA. Confrontada com a faca de dois gumes da IA, a humanidade deve pisar com cuidado, equilibrando os imensos benefícios potenciais com os riscos significativos. É imperativo fomentar um diálogo global sobre a IA, garantindo que o seu desenvolvimento esteja alinhado com os padrões éticos e os valores humanos. O nosso futuro pode depender não apenas da tecnologia que criamos, mas da previsão com que a utilizamos. À medida que avançamos para este futuro incerto, a vontade humana coletiva pode e deve afirmar o controle sobre os destinos digitais que traçamos. Atuemos agora, com ousadia e sabedoria, para garantir que a IA permaneça um servo, não um mestre. O sonho de criar inteligência artificial tem séculos de idade, entrelaçado em mitos antigos e tratados filosóficos. Mas foi apenas em meados do século XX que a invenção do computador digital forneceu as ferramentas para transformar este sonho em realidade. Em 1950, o matemático britânico Alan Turing publicou o seu artigo seminal, Computing, Machinery and Intelligence, Maquinaria de Computação e Inteligência, propondo um teste para a inteligência artificial que ficaria conhecido como o teste de Turing. Apenas alguns anos depois, em 1956, um grupo de cientistas visionários reuniu-se no Dartmouth College para um workshop que marcaria o nascimento oficial da inteligência artificial como campo de estudo. Estes pioneiros, incluindo John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester, imaginaram um futuro onde as máquinas poderiam imitar e até ultrapassar a inteligência humana. A pesquisa inicial em IA concentrou-se no raciocínio simbólico, jogos e processamento de linguagem natural, lançando as bases para o progresso notável que se seguiria. Estes primeiros sucessos alimentaram uma onda de otimismo e investimento na pesquisa em IA. No entanto, o progresso revelou-se mais desafiante do que inicialmente previsto. Os sistemas de IA tinham dificuldades com tarefas que pareciam fáceis para os humanos, como reconhecer objetos em imagens ou compreender as nuances da linguagem. Na década de 1970, esta disparidade entre expectativas e realidade levou ao que ficou conhecido como o inverno da IA, um período de redução de financiamento e de menor entusiasmo pelo campo. O inverno da IA não foi o fim da história. Os avanços no hardware dos computadores, juntamente com novas abordagens à IA, levaram a um ressurgimento do progresso na década de 1980. Uma dessas abordagens, conhecida como sistemas especialistas, procurou codificar o conhecimento e a experiência humana em sistemas baseados em regras. Estes sistemas revelaram-se surpreendentemente eficazes em domínios específicos, como o diagnóstico médico e a análise financeira, reacendendo o interesse pela IA. No entanto, os sistemas especialistas também tinham as suas limitações. Eram frágeis, propensos a erros quando confrontados com dados inesperados e difíceis de escalar para problemas mais complexos. No final da década de 1980, a pesquisa em IA tinha entrado noutro período de desilusão. O entusiasmo em torno dos sistemas especialistas desapareceu e o financiamento para a pesquisa em IA voltou a diminuir. Este ciclo de euforia e desilusão, muitas vezes chamado de montanha-russa da IA, tem caracterizado a história do campo.
Apesar destes contratempos, um grupo de investigadores continuou a desafiar os limites da IA. Desenvolveram novos algoritmos, exploraram novas abordagens e lançaram as bases para as descobertas que transformariam o campo no século XXI. O palco estava montado para uma revolução impulsionada por um aumento exponencial da capacidade de computação e, mais importante ainda, por uma mudança fundamental na forma como abordávamos a IA. A ascensão da internet e a proliferação de dispositivos digitais no início do século XXI criaram uma explosão de dados sem precedentes. Esta avalanche de dados revelou-se o ingrediente que faltava e que a IA há muito esperava. Surgiu um novo paradigma, conhecido como Machine Learning, aprendizagem automática, que permitiu aos computadores aprender com os dados sem programação explícita. Em vez de dependerem de regras criadas manualmente, os algoritmos de Machine Learning podiam analisar conjuntos de dados vastos, identificando padrões e fazendo previsões com uma precisão notável. Esta abordagem baseada em dados revelou-se particularmente eficaz para tarefas como o reconhecimento de imagem, o processamento de linguagem natural e a tradução automática, áreas em que as técnicas tradicionais de IA tinham tido dificuldades. Um tipo particular de Machine Learning, conhecido como Deep Learning, aprendizagem profunda, tem estado na origem de grande parte do progresso recente em IA. Inspirados na estrutura do cérebro humano, os algoritmos de Deep Learning utilizam redes neuronais artificiais com múltiplas camadas para processar informação de formas cada vez mais complexas. Estas redes têm alcançado um desempenho sobre-humano em tarefas como jogar jogos, gerar imagens realistas e até escrever texto com qualidade humana. A revolução dos dados, combinada com os avanços em Machine Learning, impulsionou a IA do reino da ficção científica para as nossas vidas cotidianas. Desde as recomendações personalizadas que recebemos online, até aos assistentes de voz que respondem às nossas perguntas, a IA está a transformar rapidamente o nosso mundo. Neste capítulo, vamos mergulhar nos triunfos e tribulações da IA. O rápido progresso da IA desencadeou uma onda de entusiasmo e investimento. Os carros autônomos, outrora uma fantasia futurista, estão agora a ser testados em vias públicas. Dispositivos médicos alimentados por IA estão a ajudar os médicos a diagnosticar doenças com maior precisão. E os sistemas de IA estão a automatizar tarefas em setores que vão desde a indústria manufatureira às finanças, prometendo maior eficiência e produtividade. No entanto, a par destes sucessos notáveis, as preocupações sobre os potenciais inconvenientes da IA também se têm intensificado. Uma das principais preocupações é o impacto da IA no emprego. À medida que os sistemas de IA se tornam cada vez mais sofisticados, são capazes de automatizar tarefas anteriormente realizadas por humanos, aumentando os receios de uma deslocalização generalizada de empregos e de desigualdade econômica. Outra preocupação é o potencial da IA para ser utilizada para fins maliciosos. Os sistemas de IA podem ser utilizados para criar vídeos e gravações áudio falsos, altamente realistas, aumentando as preocupações sobre a disseminação de desinformação e a erosão da confiança. Além disso, a utilização da IA em sistemas de armas autônomos levanta profundas questões éticas sobre o futuro da guerra e o potencial para consequências imprevistas. À medida que a IA se torna mais poderosa e omnipresente, é crucial que abordemos os desafios éticos que ela coloca. Um desafio fundamental é garantir que os sistemas de IA são desenvolvidos e implementados de forma justa e imparcial. Os algoritmos de IA são tão bons quanto os dados com que são treinados. E se estes dados refletirem os preconceitos existentes na sociedade, os sistemas de IA podem perpetuar e até amplificar esses preconceitos. Por exemplo, os sistemas de reconhecimento facial treinados com conjuntos de dados que não são representativos de todos os grupos demográficos demonstraram ser menos precisos para pessoas com tons de pele mais escuros
levantando preocupações sobre a potencial discriminação em áreas como a aplicação da lei e a segurança. Outro desafio ético é garantir que os sistemas de IA são utilizados de forma a respeitar a autonomia e a privacidade humanas. À medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, podem recolher e analisar grandes quantidades de dados pessoais, levantando preocupações sobre vigilância, segurança de dados e o potencial de utilização indevida destas informações. É fundamental encontrar um equilíbrio entre a utilização do poder da IA e a salvaguarda dos direitos individuais. O futuro da IA é repleto de promessas e incertezas. Por um lado, a IA tem o potencial de resolver alguns dos desafios mais prementes da humanidade, desde a cura de doenças à mitigação das alterações climáticas. Os sistemas alimentados por IA podem revolucionar a saúde, a educação e os transportes, melhorando a vida de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Por outro lado, a IA também apresenta riscos significativos, desde a deslocalização de empregos e a desigualdade económica até ao potencial de utilização indevida por parte de agentes maliciosos. O desenvolvimento de inteligência artificial geral, IAG, sistemas de IA com inteligência de nível humano ou mesmo sobre-humana, levanta questões ainda mais profundas sobre o futuro da humanidade e o nosso lugar no universo. Navegar neste futuro incerto exige uma abordagem ponderada e proativa. Temos de dar prioridade à investigação sobre a segurança e a ética da IA, desenvolvendo diretrizes e regulamentos para garantir que a IA é desenvolvida e utilizada de forma responsável. Temos de promover a colaboração entre investigadores de IA, decisores políticos e o público para fazer face aos impactos sociais da IA e garantir que os seus benefícios são amplamente partilhados. A ascensão da inteligência artificial é um momento decisivo na história da humanidade. Apresenta-nos oportunidades e desafios sem precedentes. As decisões que tomarmos hoje moldarão o futuro da IA e, em última análise, o futuro da humanidade. Não podemos dar-nos ao luxo de ser observadores passivos nesta revolução tecnológica. Temos de encetar uma conversa global sobre o futuro que queremos criar com a IA. Precisamos de investir em investigação, educação e sensibilização do público para garantir que todos compreendem os potenciais benefícios e riscos da IA. E precisamos de trabalhar em conjunto para criar um futuro onde a IA esteja alinhada com os nossos valores e sirva o bem comum. O futuro da IA não está predeterminado. É um futuro que vamos criar juntos. A viagem para a era da inteligência artificial não é solitária. É uma viagem que empreendemos como uma comunidade global, unidos pelos desafios e oportunidades comuns que se avizinham. À medida que nos aventuramos por este território inexplorado, devemos avançar com cautela e coragem, guiados pelos princípios da sabedoria, compaixão e um profundo respeito pela dignidade humana. O enigma da inteligência artificial não é apenas um quebra-cabeças tecnológico a ser resolvido, é um reflexo da nossa própria humanidade, das nossas aspirações e dos nossos medos. Ao abraçarmos os desafios e as oportunidades da IA, temos a oportunidade de moldar não só o futuro da tecnologia, mas também o nosso próprio futuro. Elevemo-nos a este desafio com visão de futuro, responsabilidade e um compromisso comum de criar um futuro onde a inteligência artificial capacite a humanidade a atingir o seu pleno potencial.